Ela já havia se aposentado tinha algum tempo, mas nem por isso deixou de ser lembrada pelos seus fãs e por todos que foram descobrindo o seu trabalho no decorrer do tempo em que ela não atuava mais. Maria Luísa Castelli. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa. Esse é o In Memoriam do Observatório da TV, que celebra a trajetória de figuras muito marcantes do cenário artístico que infelizmente nos deixaram. A exemplo do que dissemos sobre Ilva Ninho, infelizmente não houve tempo para, ainda em vida dela, fazermos um Vale a Pena sobre Maria Luísa Castelli, que sem dúvida era muito merecido. Mas a morte sempre pega a todos de surpresa e a gente nunca sabe enquanto ainda dá tempo de ser feito o Vale a Pena. Eu digo isso porque eu cheguei a ser cobrado, no melhor sentido da palavra, por algumas pessoas que me mandaram mensagens sobre a Maria Luísa Castelli, sobre mais uma pessoa ou outra, enfim. Nem sempre dá, mas a gente tenta fazer o Vale a Pena em vida dos artistas. Quando não dá, existe aqui esse espaço do In Memoriam, para que nós celebremos a trajetória deles. Também não deixa de ser uma grande homenagem. Peço a vocês, como peço sempre, que façam a sua inscrição aqui no canal, aqueles que não tiverem feito ainda, que ativem no sininho as notificações para serem avisados sempre que nós publicarmos conteúdos novos. Vejam Ligados na TV, ao vivo, segunda-feira à noite, aqui no canal. Compartilhe os nossos conteúdos, inclusive ao vivo, quando vocês estiverem assistindo o podcast, para que outras pessoas já entrem também no embalo, vejam pela primeira vez, gostem, sigam voltando, enfim. Deixe o seu comentário, a sua sugestão de In Memoriam, por que não? E obrigado pelo prestígio de todos. Sem deixar de pedir também, muitos de vocês seguem o Instagram, o Facebook, o Twitter do Observatório da TV, mas talvez não saibam que nós temos um TikTok, que é @Observatório da TV. Sigam lá que temos conteúdos feitos com muito carinho para todos vocês também. Maria Luísa Castelli faleceu no dia 21 de abril deste ano, de 2024, aos 90 anos. Ela nasceu na cidade gaúcha de Guaporé, misturei as duas palavras, na cidade gaúcha de Guaporé, em 1933. E, mesmo sem ter formação específica para a profissão de atriz, ela resolveu arriscar quando a TV Piratini, lá em Porto Alegre, iniciou as suas atividades. Como eu disse, mesmo sem ter formação, sem ter estudado para ser atriz, a vocação fez com que ela passasse nos testes que foram feitos, e aí durante a década de 50 até o começo dos anos 60, enquanto estava ativa lá em Porto Alegre na televisão, ela foi exercitando esse dom que ela sempre teve de interpretar personagens. Com o advento do videotape, no princípio da década de 60, todos os atores de centros que já tinham televisão naquele momento foram aconselhados, quando não morassem no Sudeste, a ir para o Sudeste, especialmente para São Paulo. Porque começou um movimento de que aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro os programas seriam produzidos e depois enviadas cópias deles em fita para serem transmitidas nas outras capitais. Maria Luísa Castelli veio para São Paulo e continuou ligada aos diários associados. Veio trabalhar na TV Tupi. E já em 1964 fez parte do elenco de 3 novelas. O Segredo de Laura, escrita pela Vida Alves no papel de Geraldina. Depois foi Dona Ana em Quem Casa com Maria, de Lúcia Lambertini. E no finalzinho do ano, depois do primeiro semestre de 65 inteiro, ela deu vida a Dona Conceição, mulher de Dom Rafael, que era o Elísio de Albuquerque, na primeira adaptação para a televisão aqui no Brasil de um texto muito famoso de Félix Canhê, O Direito de Nascer. Ao longo da década de 60, a atriz permaneceu ligada à TV Tupi, ainda participou, por exemplo, de Antônio Maria, de Geraldo Vietri, e Walter Negrão, no papel da Dona Carlota, casada novamente com o Elísio de Albuquerque, inclusive, agora no papel de Dr. Adalberto, e em 1969 transferiu-se para a TV Globo. Lá passou a primeira metade dos anos 70. Fez A Cabana do Pai Tomás, fez Pigmalião 70, Assim na Terra como no Céu, no papel de Elisa, mãe da Elô, que era a Dina Sfat, e também marcou presença em outras novelas de bastante êxito, como Corrida do Ouro e
a personagem que ela mais gostou de fazer em toda a sua carreira na televisão, segundo ela própria. A Maria Clara de Os Ossos do Barão, novela do Jorge Andrade, em 1973. Em Corrida do Ouro, ela vivia a Ilka, que era filha de uma personagem muito lembrada pelo público, a Kiki Vassourada, que também se chamava Ilka, que era a Zilka Salaberry. Depois, na segunda metade dos anos 70, Maria Luísa Castelli voltou a atuar em produções da Tupi. Algumas delas foram O Julgamento, como a Chiarella, entre 76 e 77, novela baseada em Dostoiévski, do Carlos Queiroz Telles e da Renata Palottini, mais precisamente os irmãos Karamazov, né? E também participou de Éramos Seis como Dona Pepa, em 1977. Depois, nos anos 80, ela foi fazendo alguns filmes desde o final dos anos 60, mas fez poucos. Basicamente, sua dedicação intensa foi à televisão. Na primeira metade dos anos 80, Maria Luísa Castelli participou de alguns teleromances da TV Cultura, como Nem Rebeldes Nem Fiéis, da obra da Ondina Ferreira, e também O Tronco do Ipê, da obra de José de Alencar. Nem Rebeldes Nem Fiéis, escrito pela Renata Palottini, O Tronco do Ipê pela Edmara Barbosa. E também no SBT, esteve presente nas novelas A Justiça de Deus, como Dona Beatriz. Eu tenho um assunto para falar com o senhor. E gostaria também de falar com a enfermeira. Eu preciso da ajuda dos dois. E Vida Roubada, na sua personagem, se chamava Esperança, entre 1983 e 1984. Um dos últimos trabalhos de Maria Luísa Castelli na televisão foi a série Joana, protagonizada pela Regina Duarte. Ela interpretava o papel de mãe da Joana. E fez algumas aparições esporádicas depois disso em produções que não exigiam muito tempo dela, como Caso Verdade, na TV Globo, e A Justiça dos Homens, no SBT, isso já nos anos 90. Mas assim que terminou essa participação em Joana e essa novela Vida Roubada, enfim, Maria Luísa Castelli começou a sentir que os papéis que a televisão estava oferecendo a ela já não eram mais tão interessantes artisticamente, tão bons, enfim. Não é nenhuma vaidade de protagonismo, mas por bons papéis que ainda trouxessem algo a ela enquanto experiência artística. E decidiu afastar-se, retirar-se da televisão e dedicar-se a uma atuação na área da saúde. Inclusive, esse foi o mesmo caminho tomado pelo filho dela, que também foi ator, Paulo Castelli. Paulo Castelli tem uma clínica que cuida da saúde de idosos aqui em São Paulo. E a mãe o ajudou nesse empreendimento boa parte da vida, até agora, quando faleceu. Ela dava palestras, contava toda a sua experiência de vida artística para os pacientes, enfim. E estava afastada da atividade artística completamente desde os anos 90. Ela havia feito um filme lançado em 1993, direção de André Klotzel, Capitalismo Selvagem. Foi a mesma época desse A Justiça dos Homens, que era uma dramaturgia de unitários no SBT. Tem uma participação bastante interessante dela num filme chamado Bem Dotado Homem de Itu, em que ela faz uma dupla humorística bem engraçada com a Consuelo Leandro, mas a Maria Luísa Castelli não gostou muito do resultado final do filme, porque havia cenas mais eróticas que o roteiro não apresentava, então ela se sentiu um pouco mal depois com o resultado. Isso palavras da própria atriz. E uma curiosidade que eu descobri pesquisando aqui para o nosso In Memoriam sobre ela, é que em 1993 ela também foi convidada para voltar às novelas num papel até interessante, Dona Paula, em Sonho Meu. Mas não aceitou, porque já estava em outra, como a gente diz, e, como sabemos, quem ficou com esse papel foi outra veterana de igual calibre, Beatriz Segal. Maria Luísa Castelli faleceu agora aos 90 anos em razão de senilidade, causas naturais realmente, teve uma partida tranquila, a gente pode dizer. E quem pôde acompanhar os seus grandes trabalhos, há alguma pouca coisa, infelizmente, disponível. Menos do que ela merece e menos do que a gente gostaria, né? Mas sempre é uma oportunidade de vê-la. E se você nunca viu, eu acho que ainda tem aqui no YouTube. Como eu disse, ela fez a Maria Clara em Os Ossos do Barão, na TV Globo. E um pouquinho depois, com direção de Antunes Filho, ela voltou a fazer essa mesma personagem num teleteatro da TV Cultura, A Escada, com foco nessa história dos dois velhinhos que ficam de apartamento em apartamento, casas de cada um dos seus filhos. A Maria Clara, personagem dela,
é uma das filhas do seu Antenor e da dona Melica, o Rodolfo Maier e a Carmen Silva, que também repetiu o seu papel da novela da TV Globo. Obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro.